Capítulo 28. 1h15 para meia-noite. Bar Three Crows. Victor estava recostado na fria parede de tijolos da lateral do bar que dava para o beco, consultando o perfil de Dominique Husher, quando um homem que correspondia à foto saiu cambaleando do nada para a passagem estreita entre os prédios. Victor ficou impressionado, ainda mais levando em conta que a porta do bar não tinha sido aberta, mas fez o máximo que pôde para ocultar a surpresa, mantendo uma postura superior no encontro. Dominique, por sua vez, deu uma olhada em Victor. Ele tinha um olho castanho e o outro azul, de acordo com o perfil, mas o azul era falso. E continuou em frente, cambaleando com dor, apertando a lateral do corpo, até desabar, o joelho batendo no chão de concreto. Não era obra de Victor. O homem estava em péssimo estado, e o truque de desaparecimento que ele havia feito com as sombras não ajudara nada para melhorar isso. Sabe de uma coisa, Sr. Husher? Disse Victor fechando a porta. Você não devia de jeito nenhum misturar meta-hidrocodona com álcool. E se está mal assim, com 35 miligramas, não é uma bebida que vai ajudar. Quem é você? Arfou Dominique. Cadê o meu amigo? Perguntou Victor, aquele que fez a advertência. Ainda está lá dentro. Ele só disse que tinha um homem. Eu sei o que ele disse. Falei para ele dizer isso. Tem um homem querendo te matar. Mas por quê? Victor não gostava tanto de persuasão quanto coerção. Levava muito mais tempo. Porque você é um Io, respondeu ele, porque você não é natural. Algo do tipo, e devo deixar claro que esse homem não só quer matar você, ele vai matar você. Dominique se levantou com dificuldade e retribuiu o olhar de Victor, como se eu tivesse medo de morrer. Havia certa teimosia em seu olhar. Bem, disse Victor, não deve ser muito difícil, certo? Você já morreu uma vez. Mas não ter medo é diferente de não querer morrer, e eu não acho que você queira. E como você sabe? Vociferou ele. Victor jogou o perfil em cima de uma lata de lixo. Porque você já teria feito isso por conta própria. Você está péssimo, sente dor constantemente. Aposto que 24 horas por dia. Mas você não dá um fim à sua vida, o que é um testemunho ou de resiliência ou de estupidez, mas também da sua vontade de viver. E por que você veio até aqui? Ele fez um gesto para o beco. Mitch disse para que você viesse aqui se quisesse continuar vivo. Você poderia ter ido embora e correr o risco. Embora, quem sabe, quão longe ia chegar nessas condições. O importante é que você não foi embora, veio aqui fora. Por isso, ainda que eu não duvide que você fosse capaz de encarar a morte outra vez com toda a honra de um soldado, não acredito que esteja disposto a fazer isso. Enquanto falava, ele imaginava o tabuleiro do jogo, as peças se movendo para dar lugar a um talento que só vira de relance, mas que já sabia que desejava. Eu ofereço uma escolha a você. Você pode voltar para dentro e esperar a morte chegar, ou pode ir para casa e esperar a morte chegar, ou pode ficar comigo e sobreviver. Por que você se importa? Eu não me importo, disse Victor direto. Não com você, quero dizer. Mas sabe o homem que quer matar você? Eu quero ele morto. E você pode me ajudar. Por que eu faria isso? Victor suspirou. Além da evidente autopreservação, ele estendeu a mão vazia, com a palma voltada para cima, e sorriu. Vou fazer com que valha a pena. Como Dominique não pegou sua mão, Victor a pousou no ombro dele. Pôde tanto sentir como ver a dor sair do corpo de Dominique, observou enquanto ela deslizava dos membros, da mandíbula, da testa e dos olhos, que então ficaram arregalados com o choque. O que você... Meu nome, Sr. Husher, é Victor Vale. Eu sou um Io e posso tirar a sua dor, toda, para sempre. Ou... Sua mão escorregou do ombro do rapaz, e no momento seguinte o rosto de Dominique se contorceu, conforme a dor voltava em dobro. Posso devolvê-la e deixá-lo aqui, para que você viva em agonia ou morra nas mãos de um estranho. Não é a morte mais digna para um soldado. Não, sibilou Dominique, entre os dentes cerrados. Por favor, o que eu preciso fazer? Victor sorriu. Uma noite de trabalho, em troca de uma vida inteira sem dor. O que você está disposto a fazer? Como Dominique não respondeu, Victor aumentou a dor enquanto observava o homem se retrair, se curvar. Qualquer coisa, arfou o sujeito por fim. Qualquer coisa.
Mitch estava de pé na pia do banheiro, arregaçando as mangas do casaco para lavar as mãos. Ele abriu a torneira e ouviu a porta se abrir, mesmo com o barulho da água. Sua forma ocupava todo o espelho, de uma ponta a outra, de modo que ele não conseguia ver o homem atrás de si, embora não precisasse. Pôde ouvir Eli atravessando a soleira e fechando o ferrolho da porta, trancando o mundo lá fora, trancando os dois ali dentro. O que você disse para ele? Veio a voz de Eli por trás dele. Mitch fechou a torneira, mas continuou na pia. Para quem? O homem no bar. Você estava falando com ele, e então o cara desapareceu. As toalhas de papel estavam fora de alcance, e Mitch sabia que era melhor não fazer movimentos bruscos. Sendo assim, secou as mãos do casaco e se virou para encarar o outro. Isso aqui é um bar, disse ele dando de ombros. As pessoas entram e saem. Não, vociferou Eli. Ele literalmente desapareceu. Mitch forçou uma risada. Olha só, cara, disse ele, passando por Eli e indo até a porta, como se não tivesse notado o ferrolho fechado. Acho que você bebeu um pouco além da conta. Ele ouviu Eli sacar a pistola do casaco, interrompeu a frase e diminuiu o passo até parar. Eli engatilhou a arma. Mitch soube que era automática pelo chiado metálico da parte superior, quando ela foi puxada para trás e preparada para atirar. Ele se virou lentamente para o som. A pistola estava na mão de Eli, com o silenciador já atarrachado. Entretanto, em vez de apontar para Mitch, a arma pendia ao lado de Eli. Isso deixou Mitch mais nervoso, a forma casual com que ele segurava a arma, sem nenhuma firmeza, os dedos não apenas confortáveis com a pistola, mas sob controle. Ele parecia se sentir no controle da situação. Eu já vi você antes, declarou Eli, no Squire, no centro da cidade. Mitch inclinou a cabeça e deu um sorrisinho de canto de boca. Eu lá tenho cara de quem frequentaria um lugar desses? Não, justamente por isso você chamou a minha atenção. O sorriso de Mitch sumiu de seu rosto. Ele ergueu a arma e olhou para ele, pela mira. Alguém apagou as fotos dos arquivos da prisão e dos registros policiais, mas eu aposto que o seu nome é Mitchell Turner. Agora, cadê o Victor? Mitch pensou em fingir ignorância, mas por fim decidiu não correr o risco. Nunca fora muito bom em mentir, de qualquer maneira, e sabia que teria que fazer com que as poucas mentiras que precisava contar valessem a pena. Você deve ser Eli. Victor me falou de você. Disse que você gosta de matar inocentes. Eles não são inocentes, rosnou Eli. Cadê o Victor? Não sei dele desde que a gente chegou à cidade e se separou. Não acredito. Não tô nem aí. Eli engoliu em seco, os dedos vagando na direção do gatilho. E Dominic Husher? Mitch deu de ombros, mas recuou um passo. O rapaz sumiu. Eli avançou um passo, pousando o dedo no gatilho. O que você disse para ele? O canto da boca de Mitch estremeceu com um sorriso. Eu disse para ele fugir. Eli semicerrou os olhos. Ele girou a arma na mão, segurando-a pelo cano. Então, deu uma coronhada forte na cabeça de Mitch. A pancada abriu um rasgo na testa dele e sangue surgiu no corte acima do seu olho, escorrendo para sua vista, enquanto Eli erguia a bota com força e lhe dava um chute, jogando-o para trás, no chão do banheiro. Eli girou a arma de novo e mirou no peito de Mitch. Cadê o Victor? Inquiriu ele. Mitch semicerrou os olhos em meio ao sangue. Vocês dois vão se ver em breve. Já é quase meia-noite. Eli exibiu os dentes e abaixou a cabeça, e Mitch achou tê-lo visto balbuciar em silêncio as palavras "me perdoe", antes de erguer o olhar e puxar o gatilho. Victor olhou para o relógio de pulso. Já eram quase 11 horas, e Mitch ainda não tinha saído. Dominique estava ali, perto dele, se alongando, girando a cabeça e os ombros e balançando os braços para frente e para trás, de um lado para o outro, como se estivesse acabado de tirar um fardo pesado dos ombros. Victor supôs que, de certa forma, isso era verdade. Afinal de contas, Victor conhecia a dor o bastante para saber quanto Dominique sentia e estava sinceramente impressionado com a tolerância do sujeito.
Mas embora ele fosse capaz de funcionar com dor, era evidente que seus poderes não floresciam sob a influência dela. Então, Victor tinha acabado com a dor, com toda a dor. No entanto, havia deixado o máximo de sensação possível, o que era complicado, já que as duas coisas eram intimamente ligadas. Mas não seria nada vantajoso que seu novo recurso sangrasse até a morte só porque não tinha notado um corte. A atenção de Victor se dividia entre o relógio e o ex-soldado, que estava ocupado se examinando. As pessoas não davam valor ao seu corpo e à sua saúde, mas Dominic Husher parecia apreciar cada flexão indolor das mãos, cada passo livre. Estava claro que ele entendia o valor do presente que havia recebido. Muito bom, pensou Victor. Dominic chamou ele. Eu posso desfazer o que fiz. E só para constar, eu não preciso tocar em você para fazer isso. Foi para só causar um efeito, entendeu? Eu posso devolver o que tirei num piscar de olhos, a uma cidade de distância, ou a um mundo inteiro de distância. Então, não me provoca. Dominica assentiu com seriedade. Na verdade, Victor só podia influenciar a tolerância à dor de uma pessoa se ela estivesse no seu campo de visão. O mais longe que ele conseguira, na prisão, foi derrubar um homem do outro lado do pátio, do tamanho de um campo de futebol, com nada além do dedo indicador, imitando uma pistola. Certa vez conseguira fazer com que um detento desmoronasse do outro lado do bloco de celas, com apenas a mão dele visível entre as grades. Mas já era alguma coisa. Fora do seu campo de visão, a precisão rapidamente era perdida. Só que Dominique não precisava saber de nada disso. Como seu poder funciona? Perguntou Victor. Não sei bem como explicar. Dominique baixou os olhos para as mãos, flexionando e esticando como se estivesse exercitando uma dormência prolongada. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Sem referências bíblicas, por favor. Depois que a mina explodiu, foi ruim. Eu não conseguia. Aquela dor não era humana, era brutal, estava por toda parte, e eu não queria morrer. Deus, eu não queria, mas queria tranquilidade e escuridão. E é difícil explicar. Ele não precisava explicar, Victor sabia como era. Eu me senti dilacerado, eu fui dilacerado. Eles me trouxeram de volta à vida, mas parece que não conseguiram me trazer por inteiro, não por completo. Passei semanas em coma. Durante todo aquele tempo, eu conseguia sentir o mundo, conseguia ouvir, jurava que conseguira ver o mundo. Também. Mas era como se tudo estivesse muito longe, turvo, e não era capaz de me mover, não era capaz de tocar em nada. E depois eu acordei, e tudo ficou tão nítido e iluminado e cheio de dor de novo, e tudo que eu queria era encontrar aquele lugar embaçado e tranquilo. E então eu encontrei. Eu chamo o que faço de andar pelas sombras, porque não consigo descrever de outro jeito. Eu entro na escuridão e consigo me mover de um lugar a outro sem ser visto, sem que o tempo passe, sem nada. Acho que parece um teletransporte, mas eu sou forçado a me mover fisicamente. Eu poderia atravessar uma cidade no tempo em que você leva para piscar os olhos, mas para mim levaria horas. E eu teria que ir andando. Além disso, é difícil, é como andar na água. O mundo resiste quando você quebra as regras. Você pode levar outras pessoas junto? Dominique deu de ombros. Nunca tentei. Bem, disse Victor segurando o braço de Dominique e ignorando o momento em que o homem se esquivou no seu íntimo. Pode considerar isso um teste. Para onde a gente vai? O meu amigo ainda está lá dentro, respondeu Victor indicando o bar. Ele devia ter saído logo depois de você, mas não saiu. Aquele cara grandão? Ele disse que ia me dar cobertura. Victor franziu o senho. De quem? Do cara que quer me matar, explicou Dominique, franzindo a testa. Eu tentei contar. Aquele cara se sentou do meu lado e me disse que tinha um homem que queria me matar e que ele estava no bar. Victor apertou a manga de Dominique com força. Me leva lá para dentro, agora. Dominique respirou para se acalmar e pôs a mão sobre a de Victor. Eu não sei se isso vai...
O restante da frase sumiu, não diminuindo aos poucos, mas despencando para o silêncio, enquanto o ar ao redor deles estremecia e se partia para permitir a passagem dos dois. No instante em que Dominique e Victor atravessaram a fronteira, tudo se calou, escureceu e ficou imóvel. Victor podia ver o homem cujo braço ele tocava, assim como podia ver o beco à sua volta. Mas tudo estava envolto por uma espécie de sombra. Não como a noite, mas como se o mundo tivesse sido fotografado em preto e branco. E então a foto tivesse envelhecido, ficado gasta, acinzentada. Quando eles andavam, o mundo ondulava como se fosse denso. O ar era viscoso. O mundo fazia pressão sobre eles. Esmagava-os com o seu peso. Quando chegaram à porta do bar, ela resistiu ao puxão de Dominique até, por fim, bem devagar ceder. Lá dentro, o mundo de fotografia continuava. Pessoas congeladas no meio de um gole de bebida, no meio de uma tacada de sinuca, no meio de um beijo, no meio de uma briga e no meio de dezenas de outras coisas, todas presas entre uma respiração e outra. E todo o som fora congelado também, de modo que o espaço era preenchido por um silêncio pesado e tenebroso. Victor mantinha a mão no braço de Dominique, feito um cego, mas não conseguia desviar os olhos do lugar. Ele vasculhou tudo, examinando os rostos congelados da multidão, e então o viu. Victor parou de repente, fazendo Dominique voltar com um tranco. O ex-soldado olhou por sobre o ombro e perguntou qual era o problema. As palavras se formando em sua boca, mas não pronunciadas. E de qualquer modo não importava, porque Victor não viu seus lábios se moverem. Ele não via nada além do homem de cabelos escuros no meio de uma caminhada pela multidão, seguindo para a porta do bar, a mão estendida para tocar a maçaneta. Victor se perguntou como conseguia reconhecer aquele homem sem ver o rosto dele. Era a postura, os ombros largos e o jeito arrogante com que os mantinha retos. A extremidade da mandíbula marcada, visível, conforme ele se virava para o outro lado. Eli. A mão de Victor começou a escorregar do braço de Dominique. Eli Eve estava bem ali, a meio aposento de distância, de costas para ele, com a atenção em outro lugar e o corpo preso entre os segundos. Victor podia fazer o que precisava. O bar estava lotado. Mas se ele derrubasse todas as pessoas de uma vez, teria uma chance. Não. Foi necessária toda a força de vontade de Victor para continuar segurando a manga de Dominique. Ele havia esperado por muito tempo. Não desistiria do plano, da vantagem, do controle. Não ia dar certo, não ali, não do jeito que tinha que ser. Ele afastou os olhos das costas de Eli com dificuldade e se forçou a procurar pelo resto do bar. Mas não viu o sinal de Mitch. Vasculhou o bar com os olhos e, por fim, encontrou os banheiros. Havia uma placa pendurada no banheiro masculino, em manutenção, em negrito e sublinhado por linhas retas feitas à mão para dar ênfase. Ele empurrou Dominique para a frente, através do ar pesado, até que chegassem à porta e entrou. Mitchell Turner estava esparramado no chão, o rosto rodeado por uma pequena poça de sangue que vinha de um corte à sua têmpora. Victor soltou o braço de Dominique e se encolheu enquanto o lugar voltava à vida ao seu redor, de uma só vez, numa onda de cor, barulho e tempo. O próprio Dominique apareceu pouco depois, de braços cruzados, olhando para o corpo. Puxa, comentou ele baixinho. Victor se ajoelhou com cuidado ao lado de Mitch e reconsiderou a decisão que havia tomado de deixar Sidney no hotel. Ele está... Começou Dominique, enquanto Victor estendia a mão e tocava com a ponta dos dedos o buraco de bala no casaco de Mitch. A mão saiu seca. Ele soltou o ar e deu tapinhas no rosto de Mitch. O homem gemeu. Filho da puta. Vejo que você conheceu Eli, disse Victor. Ele sempre teve um apreço enorme por atirar nas pessoas. Mitch rosnou conforme se sentava e tocava a cabeça, um galo crescendo sobre o sangue seco. Seus olhos recaíram sobre Dominique. Vejo que você ainda está vivo. Boa escolha. Ele tentou se levantar e se ergueu sobre um joelho antes de parar para respirar. Pode me dar uma mão? Pediu ele, encolhendo-se de dor. Os lábios de Victor tremeram e o ar zumbiu, de leve, por um momento antes de sumir, levando consigo a dor de Mitch.
O homem se levantou, balançou e se equilibrou na parede com a mão ensanguentada antes de ir até a fileira de pias para se lavar. Então ele é, tipo, a prova de balas? Perguntou Dominique. Mitch riu e então puxou o casaco para o lado para mostrar o colete. Quase isso, respondeu. Mas não sou um Yo, se é isso que você está perguntando. Victor molhou um punhado de toalhas de papel e fez o melhor que pôde para limpar o sangue de Mitch do chão e da parede, enquanto o outro terminava de lavar o rosto. Que horas são? Perguntou Victor, jogando a toalha suja na lixeira. Dominique olhou para o seu relógio. 11. Por quê? Mitch fechou a torneira. A gente está em cima da hora, Vic. Mas Victor apenas sorriu. Dominique, disse ele, vamos mostrar para o Mitch o que você pode fazer.